Quando a gente está aprendendo e pesquisando sobre investimentos, existem diversos valores que são marcos importantes ou objetivos que, quando a gente alcança, muda muito o jogo para quem está ali lutando no dia a dia. Hoje eu quero falar sobre um desses números, que é na verdade um conceito utilizado aqui no mundo dos investimentos. É o famoso número mágico. Se você já ouviu falar, mas não sabe calcular, ou nunca ouviu falar, fica aqui comigo até o fim que eu vou te explicar de forma bem simples e te ensinar a fazer esse cálculo. O número mágico é, na verdade, um conceito, porque ele não é um valor fixo para tudo. Nós chamamos de número mágico a quantidade de ações que você precisa ter de determinado ativo para que os dividendos recebidos sejam o suficiente para você comprar mais uma cota dele. Se pela explicação do conceito ainda ficou difícil de entender, vem aqui comigo na planilha que vai ficar mais fácil. Vamos utilizar aqui o XPML11, que é um fundo imobiliário que bastante gente conhece para nos ajudar nessa conta. Bom, para fazer o cálculo do número mágico, a gente vai precisar do valor atual do ativo, do dividend yield do ano ou do mês, depende de onde você estiver buscando, mas aqui a gente vai colocar o do ano, e com isso a gente consegue calcular qual é o valor médio mensal que esse ativo dá de dividendo para cada cota dele. Então, se a gente entrar aqui no Status Invest, a gente pode procurar por diversos ativos. Vamos colocar aqui o XPML11, que é o que nós vamos utilizar como exemplo aqui. Ele já encontrou. E aqui a gente consegue ver algumas informações. No dia de hoje, dia 23/7, o valor dele está R$ 100,83. Vamos colocar lá. R$ 100,83. O dividend yield dele está em 10,93% nos últimos 12 meses. 10,93%. E com isso, a gente tem uma média de 92 centavos mensais. A gente até consegue, no caso do Status Invest aqui, vir mais para baixo e ver na parte de dividendo o quanto que ele foi pagando, tanto no ano atual quanto no ano anterior. Aqui em fevereiro de 2024 dá para ver que foi 90 centavos e não 92, mas a maioria realmente uma média ali entre 91 e 92 centavos, tá? Com isso a gente já consegue fazer o cálculo. O que eu tenho aqui embaixo? Uma coluna com a quantidade de ações, o valor da ação, que está puxando aqui de cima, de onde a gente colocou, e o dividendo por cota que a gente acabou de colocar aqui. E aqui uma conta super simples, multiplicação básica, tá? Uma ação custa R$ 100,83, eu preciso disso para ter uma ação, e isso vai me dar mensalmente 92 centavos. Para duas ações, eu preciso de R$ 201,66 e eu vou receber R$ 1,84. Se a gente for lá para baixo, eu consigo chegar na informação de que com 110 cotas eu teria R$ 101,02 de dividendo, o que seria já o suficiente para eu comprar mais uma cota desse mesmo ativo. Ou seja, o número mágico ele é a quantidade de ações que você precisa ter daquele ativo específico para que os dividendos dessa mesma quantidade seja suficiente para você comprar mais uma cota daquele ativo. Aqui a gente entra num ciclo em que eu não precisaria mais fazer aportes e mensalmente eu aumentaria automaticamente o número de ações que eu tenho daquele ativo se eu pegasse o dividendo dele e reinvestisse nele. Essa tabela é mais para ficar bem claro para vocês como é que é o funcionamento, para quem não tem tanta familiaridade com o assunto, mas a conta na verdade é mais simples. Você pode pegar o valor da cota, que está 100,83, e dividir pelo número o valor de dividendo que paga por cota, que é 92 centavos. Com isso, eu já tenho a informação de que eu preciso de 110 ações desse ativo para que o dividendo dele seja suficiente para eu comprar uma nova cota a cada mês. Agora, por que o número mágico é um marco legal? Esse número te ajuda a ativar o efeito de bola de neve nos seus investimentos. Uma vez que você alcança isso, mensalmente, além do seu aporte,
seus próprios dividendos já têm a capacidade de aumentar o número de cotas que você tem dos ativos e isso faz com que o crescimento seja exponencial. Vamos voltar para a planilha que eu vou mostrar para vocês esse efeito. Aqui a gente tem um gráfico simples também, em que eu mostro a quantidade de ações, o valor desse montante, os dividendos, o aporte e o total. Vamos considerar aqui nesse primeiro que, embora eu apresente o valor de dividendos que estaria sendo recebido por este montante de ações aqui, e aqui eu estou de novo usando o exemplo do XPML11, eu não vou considerar esse dividendo na soma do total, de forma que, em cima disso, eu mensalmente aporto ali R$ 100,83, que é o suficiente para eu comprar uma nova cota, mas eu não reinvisto os dividendos. Digamos que eu retiro esse dividendo para usar de alguma forma. Aqui dá para ver que as ações vão crescendo basicamente de uma em uma. E no mês 100 eu tenho uma quantidade de 247 ações. Já no canto direito, eu tenho aqui a pessoa que já tinha essa mesma quantidade no mês 1, só que ao invés de utilizar o dividendo no dia a dia, ela usa também o dividendo para reinvestir, de forma que o total daqui é o valor que ela já tem, mais o que ela recebeu de dividendo e mais o aporte. Aqui você já consegue ver que no começo o crescimento de quantidades ainda é parecido com o da esquerda, mas já maior, porque além do dividendo eu tenho um aporte para comprar mais ações. Só que conforme a gente vai descendo, essa diferença ela cresce muito. Aqui eu já consigo comprar 3, e isso vai aumentando. De forma que no mês 100 eu tenho uma diferença gigantesca de 247 ações para a pessoa que não reinvestiu os dividendos contra 584 ações para a pessoa que reinvestiu dividendos. Sendo que a quantidade de dividendo recebido vai aumentando muito. Então esse valor fica super relevante no patrimônio que você está construindo. Aqui embaixo eu coloquei um gráfico para facilitar visualmente, mas olha só o tamanho da distância que vai acontecendo. Olha como as curvas vão se distanciando conforme o tempo passa. Isso aqui é só um gostinho do que o juros composto é capaz de fazer, mas esse vídeo aqui, o foco é o número mágico. Então eu mostrei para vocês como que ele funciona, o que é o número mágico, o conceito dele, como você pode calcular esse número mágico. Então pega as ações, os fundos imobiliários que você gosta, faz esse cálculo e com isso você vai ter já a informação de qual é a quantidade que você precisa ter daquele fundo imobiliário, daquela ação, para que os dividendos recebidos por eles sejam suficiente para comprar uma nova cota, de forma que você não tire mais esse valor só do seu aporte. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar o like aqui que me ajuda bastante. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Também compartilha com seus amigos, com pessoas que você acha que devam entender ali como é que é o número mágico, ou pessoas que queiram saber fazer essa conta. E eu te espero na próxima fase. Vou me desligando. Até mais.